Boa noite. Que bom estar aqui no meio de vocês com os meus irmãos. O nosso irmão pastor Gerson Baniwa, ele explica para você como funciona. Onde está o pastor Gerson Baniwa? Está perto? Venha cá, pastor. Conheci esse irmão e fiquei impressionado com ele. Ele, para poder vir para esse congresso, ele deixou a sua casa abastecida. Ele tem a esposa e quantos filhos, pastor? Duas filhas. Ele pescou 2.000 peixes e deixou a despensa carregada. Então a esposa dele tem 2.000 peixes, deve ter uns 1.800 agora para comer. Ontem ele orou, mas eu gostaria de ouvi-lo orando na língua dele, porque diante de Deus, naquele grande dia, teremos pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Então vamos ouvir e vamos falar com o nosso grande Deus na língua Baniwa. E guardem esse nome, Sophie Miller, ou Sofia Miller. Ela veio para o Brasil na década de 1940, magrinha, pequenininha, saiu dos Estados Unidos, veio para a Colômbia, entrou pelos rios amazônicos, evangelizou centenas e centenas e centenas de índios e levou o evangelho a muita gente. E ela era uma pessoa incansável na tradução das escrituras. E traduzia, enquanto estava naqueles rios, ela estava traduzindo, entendendo o dialeto, entendendo a língua. E o avô desse rapaz remou para Sophia Miller. Então vale a pena você depois procurar a história de Sophia Miller na evangelização dos índios ali no Amazonas. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, aqueles que puderem, e vamos orar. Vamos. Quando os judeus macharam Vietnã, no recorrente que de Pinaque, Pipesta pia o amor de Deus, né? Pichara to hapine, o agadal se coapi com penetrado pio matir. Então hapine o anakuaka, na abdano que tinha para dentro, pio me na pedaça, né? Então pio pastor já der que ontem yari, pia com pandra de Pinaque, pia que tinha na pia o aner que está de pio meio. Então hapine ya já ora que ele peta uma pia com Cristo peta na co. Amém. Amém mesmo, irmão. Agora que você ouviu uma oração em Baniwa, aí você vai orar pelos missionários. Porque não é fácil chegar numa região dessa, no meio de um povo desse, e aprender esse dialeto. Que Deus dê capacidade aos nossos irmãos. Eu queria apresentar algumas coisas para vocês antes da nossa palestra, e algumas pessoas me pediram material sobre pré-adolescentes. Os pré-adolescentes, 9, 10, 11, 12, 13 anos até, eles representam já nos Estados Unidos o grupo de maior risco para deixar a igreja e abandonar a fé. Estão sendo atacados. 11, 12, 13 anos estão deixando a igreja, não querem mais ir para a igreja. Então, nós produzimos, com o apoio da Editora Fiel, em parceria com a Editora Fiel, uma série de 16 estudos bem práticos sobre temáticas para pré-adolescentes, para quem trabalha com pré-adolescentes, para pais de pré-adolescentes. Vamos ver esse vídeo? Podemos ver esse vídeo, Irley? Vamos ver a proposta depois, vocês podem ter acesso ao material também. Vamos nos situar com relação aos twins. Quem são os twins? 13 coisas que você precisa como pai, como pastor. Estamos nesse momento para viver esse momento confiando que Deus cuida do seu rebanho. O que é que faz? O que é que a Igreja de Cristo pode e deve fazer com relação aos pré-adolescentes? Vamos trabalhar um pouco sobre o tema a sexualidade das crianças e dos pré-adolescentes. Estou falando aqui do homem. O menino precisa aprender a ser homem, precisa de referenciais. A menina precisa aprender a ser mulher. Pai deve acompanhar melhor a criação e a formação dos seus filhos. Vamos abordar o alcoolismo, a influência do ateísmo
nesta mentalidade, nesta cultura, atingindo as gerações. O que são os distúrbios alimentares? Que serão meninos e meninas de Deus, jovens de Deus, homens e mulheres de Deus. É disso que esse país precisa. Um desafio para a gente. Outro desafio, e eu tenho contado com a boa amizade, com a boa orientação do pastor Gilberto Celete, meu amigo, e nós, quando fomos secretário-geral do Trabalho Infantil na Igreja Presbiteriana do Brasil, 2006-2010, nós iniciamos o projeto Pequenos Passos, e estamos ampliando esse projeto agora para todo o Brasil. Se você quiser contar conosco, se você quiser contar com os desafios que temos pela frente também, então gostaríamos de apresentar um pouco sobre o projeto Pequenos Passos. Entendo que o departamento infantil, ele é como um delicioso bolo, e nesse bolo nós temos que ter uma base bíblica. Nós não podemos ter outra coisa senão uma base bíblica. Uma base bíblica, você vai voltando, por favor, tá bom? Obrigado, pode, isso. Uma base bíblica, uma base pedagógica para apresentar bem a palavra de Deus, com lições bem práticas para os desafios desse tempo, e o recheio desse bolo, ele deve ser não para que a criança se sinta feliz e queira voltar, mas que deva ser para a glória de Deus, e por causa disso a criança queira voltar. Então nós realizamos alguns congressos, alguns treinamentos pelo Brasil, no Recife, e aqui está lá no Nordeste, aqui está em Brasília, o nosso congresso também em Brasília, participação, graças a Deus, de muita gente. Questões práticas, como você fazer com criatividade os seus encontros com as crianças. Gosto muito também da questão da música. Eu tenho gostado da música para ensinar as crianças, mas temos que ensinar também o perfeito louvor para as crianças. Fomos para o Rio Grande do Sul, também trabalhamos ali com os irmãos gaúchos. Fomos para o norte, lá na região de Rondônia, Ji-Paraná, e lá as pessoas também participando com intensidade, conversando o seu tempo, o seu momento, a sua região. Tivemos congressos na cidade de São Paulo, tivemos congressos também no Rio de Janeiro, e aqui, graças a Deus, muita gente participando, e nós tivemos este momento como secretário nacional da infância naquela época. Mas agora nós temos desafios da presente era. São ataques contra a infância, ataques contra a sexualidade, por exemplo, ataques contra a fé criacionista, e assim sendo, nós estamos com alguns projetos. Aqui está um dos nossos temas, seminário, treinamento, e esse tema mesmo é a criança e a salvação, algo bem influenciado, graças a Deus, pela APEC, que é levar a mensagem da salvação para as crianças, principalmente há muitos filhos de crentes que não são crentes e precisam se converter. Aqui nós temos também um projeto de apoio aos professores. Que bênção é ensinar na escola bíblica dominical, cuidar das sociedades domésticas na área infantil, mas muita gente está cansada, muita gente está desmotivada. A nossa proposta com esse treinamento é substituir a letra S pela letra Z. E nós apresentaremos 10 motivos por quê. 10 motivos para quê. E se Deus nos der 10 motivados na sua região, nós iremos longe com o trabalho da Escola Bíblica Dominical também. Um tema pertinente, urgente, masculinidade e feminilidade infantil. Eu ando muito preocupado, viajo por esse Brasil, falo com pais, falo em congressos, porque eu estou notando que a masculinidade dos meninos cada vez mais está ficando em baixa. Meninos estão ficando frouxos, moles, inseguros, estão sem iniciativa. E as meninas estão ficando muito confusas, muito agitadas, numa efervescência terrível. Elas estão perdendo a feminilidade. E nós precisamos orientar os pais, nós precisamos trabalhar com esses temas, também estaremos à disposição da saída. Você pode encontrar um folder do nosso projeto para que a gente possa conversar melhor também e ir à sua região trabalhar com esses temas. Aqui está um tema urgente, necessário. Estão atacando a fé criacionista dos nossos filhos. Mas nós temos grande culpa nisso, porque nós estamos ensinando o Gênesis de maneira muito errada. Nós fazemos uma pincelada rápida no Gênesis, nós trabalhamos assim: pinte o passarinho que Deus criou, pinte a florzinha que Deus criou, mas nós não damos subsídios para as crianças pensarem na beleza da
complexidade da criação que faz um conjunto perfeito. Quer ver só? Vá tentar criar uma formiga para você ver como é difícil. Quanto mais criar o Sol, quanto mais criar o equilíbrio, a distância entre o Sol e a Terra, e o nitrogênio, e o oxigênio, e como se formam as nuvens, nós precisamos aproveitar muito bem os 6 dias da criação, mostrando para a criançada como tem sentido, como faz sentido. E aqui está pela primeira vez, lançando aqui no Congresso da APEC, um material que eu não vi ainda em português, em inglês, em nenhuma outra língua. 22 lições, baseando-nos nos capítulos 1 e 2 do Gênesis. Primeiro dia, e você vai ensinar para as crianças sem correr. Segundo dia, terceiro dia, quando Deus faz as árvores, as sementes, as plantas, o que tem de beleza, de complexidade. Quando Deus faz os animais, quando Deus faz a separação de águas. Então é tanta informação precisa que você vai ter 22 informações maravilhosas, lições maravilhosas sobre Deus, o Criador. É lançado pela editora Cristã Evangélica. Aqui também você vai ter o material do aluno. Esse livro vai sair agora em meados de dezembro. Se você tiver interesse, você pode já assinar uma ficha ali, que nós entraremos em contato com você para enviar o mais rápido possível esse material para você, também através da editora Cristã Evangélica. Esse material também vai estar ali para que você folheie, para que você veja a beleza, qualidade, conteúdo principalmente. Livros, quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê, já dizia Monteiro Lobato. Da nossa autoria temos parábolas modernas aqui. A história de um espinha, quem já teve espinhas sabe como é sofrido, doído. A história de um cachorro, a história de um ovo. Até algumas pessoas estão perguntando pelo meu pardal. Meu pardal está em algum lugar no Paraná, viu, gente? Incentivo vocês também a terem livros que reforcem o conteúdo das suas aulas. Nós falamos de Deus, Deus é bom, nós cantamos sobre Deus, as maravilhas de Deus, mas nós precisamos trazer uma teologia mais precisa, mais completa para as nossas crianças. O nosso Deus é incomparável. E dessa autora aqui, Jane Wilkin, você vai ter aqui informações sobre Deus é autoexistente, autossuficiente, eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente, soberano, infinito, incompreensível. Deus é bom. E você vai abastecer as suas lições com mais conteúdo teológico, porque as crianças pensam sim e precisam receber informações teológicas. Aqui tem 2 livros que eu incentivo você também a ter, você precisa ter. Kevin DeYoung, um dos melhores livros em português, para esses dias maus. Aqui está o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. Assim sendo, você precisa ter esse material para que você possa ter as suas convicções e passá-las bem. Sempre foi e sempre será pecado. E aqui para as meninas, para ajudar as meninas nessas confusões todas, essa autora ex-feminista, feminista radical, ela se converte e ela escreve Feminilidade Radical. Meninos precisam aprender a ser homens, meninas precisam aprender a ser mulher. Um dos livros que eu indico por hora aqui também está de John Piper. Quem sabe você veio da sua região dizendo, eu vou para esse congresso, talvez seja a minha última esperança de continuar no ministério infantil. Quem sabe você está machucado, doído, cansado. Mas quem sabe você está sofrendo de um perigo. A sua fé está começando a sofrer abalos. Aqui está um dos melhores livros que John Piper escreveu, Lutando contra a Incredulidade. O inimigo vem e coloca cada ideia, cada proposta. Nós precisamos pensar exatamente sobre a nossa fé. Então nós temos esses congressos todos, esses treinamentos todos, voltando lá. Nós temos aquele congresso sobre Deus o Criador. Ainda temos para pais, para conversar com os irmãos da igreja, a criança e a demência digital. Meninos e meninas que estão ficando sem a capacidade de raciocinar, porque só estão presos e presas à tecnologia. Nós também vamos ter sobre berçário, é coisa séria, e aquele tema que o pastor Gilberto falou sobre lugar de homem é no departamento infantil. Enfim, você pode depois, nós vamos estar aqui hoje, aqui amanhã, para que a gente possa conversar sobre esses assuntos.
O nosso tema dessa noite você tem na sua apostila, e o tema é mesmo o ministério infantil que Deus usa. O ministério infantil que Deus usa. Já oramos, já pedimos a orientação do Senhor e que Ele nos ajude a entender a proposta desta noite. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. Queremos também saudar aqueles nossos irmãos de diversas partes do Brasil que estão acompanhando pela internet. Vocês estão conosco em oração. Deus abençoe o ministério de vocês aí na cidade, no local aonde vocês se encontram, e parabenizamos a equipe da APEC por ter providenciado todos os meios e recursos possíveis para que também esse congresso chegasse às pessoas. Assistimos ontem à noite pela internet em casa. Juízes capítulo 2, versículo 10. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: o contexto é sobre Deus repreendendo os israelitas, a morte de Josué e a geração que está dando sequência a esse povo na terra prometida. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Não conhecia o Senhor e nem as suas obras. Como haverão de crescer na graça e no conhecimento, se eles não conhecem, se eles não sabem nada das obras do grande Criador? Agora, nós temos a proposta, o ministério infantil que Deus usa. Mas devemos começar também com a pergunta: pastor, e tem algum ministério infantil que Deus não usa? Eu diria para vocês que infelizmente sim. Infelizmente tem ministério infantil que Deus não usa. Quando tem esse ministério? Como tem? Por que tem? E para que tem esse ministério infantil? Então, qual o ministério infantil que Deus usa? Quando ele é incipiente, Deus não usa esse ministério infantil. E nós temos visto no Brasil pessoas que estão retirando o ministério infantil de muitas igrejas, substituindo por eventos, substituindo por aglomeração de crianças, substituindo por qualquer coisa, não respeitando a fase de entendimento, de conhecimento, a cognitividade das crianças. Estão misturando as idades, estão fazendo tudo isso. Ou seja, é um ministério cheio de atrações, cheio de atividades, mais incipiente do que ele deveria ser. Um grande ministério que estaria instruindo as crianças. Temos ministérios que sofrem de um desleixo geral e contagiante. Infelizmente, de norte a sul do Brasil, nós temos visto um ministério que tem realmente deixado muito a desejar. Ministério com desleixo, de todas as maneiras, desde o mobiliário na sala de aula. Falta tudo. Onde está? Esqueci, perdi. Há um desleixo geral. Esse ministério, ele não funciona porque ele está incipiente. A liderança está em falta. Também o emocional da equipe está em decadência. E para piorar ainda, há uma simplicidade questionável. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser PhD em qualquer área do departamento infantil, que você deve ser um teólogo, um master em teologia, mas chega de gente que não estuda, chega de gente que não conhece a palavra de Deus, chega de gente que não pesquisa, não busca, e as lições estão ficando muito rasas. Alunos de escola bíblica dominical, nossos filhos evangélicos que estão indo segunda-feira para a aula, receber informações do marxismo cultural, receber informações de todo tipo. Alunos estão ficando cada vez mais rasos porque os professores estão cada vez mais rasos. Nós não estamos ensinando a palavra de Deus como devemos. E o que dizer também de ministérios eucentralizados? Tem pessoas que, se pudessem, gostariam de cantar aquela canção que nós cantamos assim: e fazer teu nome grande. Tem pessoas que se acham o rei do departamento infantil, a rainha do departamento infantil, só falta cantar assim: e fazer
meu nome. E até piscam. Grande, grande. O ministério é incipiente. O ministério vai sofrer quando o ministério é eu centralizado. O ministério depende de mim. As crianças dependem de mim. Eu me sou, eu me basto. Que pena que pessoas pensam assim. Mas também tem muitos ministérios que são dinheiro dependente. Tem pessoas que dizem assim: ah, se eu tivesse, ah, se o meu departamento infantil tivesse, no dia que eu tiver. São pessoas que vão relaxando o hoje, porque já que não tem, ficam esperando uma chuva de dólares acontecer na sua região e nunca vai acontecer, e você vai deixando o departamento infantil incipiente. Vocês estão dependendo muito mais de dinheiro do que de Deus. E foi preciso um cético como Cândido Voltaire, olhando para os crentes uma vez, ele disse: mas esses crentes, falando de nós, ele disse: esses crentes são muito engraçados. Esses crentes mais reclamam do que não têm do que vibram com o que têm. E nós temos sido assim. Meu querido, minha querida, o seu ministério, no dia que depender de dinheiro, acabou o seu ministério. Dependa de Deus. No reino de Deus eu já vi uma coisa: não sobra dinheiro, mas também não falta dinheiro. Para tudo que nós precisamos, o Senhor nosso Deus supriu, e chegou, e aconteceu, porque Deus acompanha o seu povo, Deus abençoa o seu povo. Chega de ministérios também que são incipientes, porque são ministérios, eu chamaria de gelatinados pula-pula gospelmente. E é só isso. Não tem ensino, não tem conhecimento. A criança vai e vibra com a gelatina, com o pula-pula, com o escorrego, com tudo isso. Uma vez foram fazer uma evangelização com adolescentes. Não se esqueçam que os adolescentes, não muito tempo atrás, estavam no departamento infantil. E estava numa época e num movimento de coreografias e coreografias e coreografias. E passava-se muito tempo só dançando, ensinando, rodopiando com as crianças. Aí foram fazer um evangelismo numa cidade do interior, lá em Pernambuco. Ninguém sabia evangelizar, ninguém sabia falar. E a avó de uma das meninas estava tão contente, porque a avó crescera evangelizando, distribuindo folhetos, falando do Senhor, da sua fé. Chegou para a neta e disse: minha filha, como foi a evangelização nas cidades? Oh, avó, não sei, eu dancei o dia todo. Que pena que as pessoas estão vivendo assim, atinado pula-pula gospelmente. O que dizer, minhas irmãs e meus irmãos, também do ministério que não vai ser usado por Deus, porque as crianças são desrespeitadas. Infelizmente, eu não sou contra, mas eu uso infelizmente aqui com muita dor no coração, mas grande parte do pensamento da liderança evangélica no Brasil ainda está centrado nos adultos. Nós temos salas confortáveis para os adultos, material para os departamentos todos que envolvem adultos, eles acontecem bem, mas muitas vezes, infelizmente, em algumas salas das crianças, nós temos o que está ali mesmo, amontoado de crianças por metro quadrado. Às vezes o departamento infantil sofre do pior lugar. O mobiliário é uma mesa baixinha e uma cadeira grande, de um armário que não abre. E as crianças se divertem tentando assistir à luta que a professora acabou de contar, de Davi e Golias. O segundo round é a professora contra o armário, tentando abrir o armário que não funciona. Chega disso, meus irmãos. Nós não queremos luxo no departamento infantil, nós queremos ordem, decência e respeito. E as crianças precisam disso. Em quinto lugar, um ministério que Deus não usa. É um ministério que tem de tudo, onde tudo acontece. Tem uma dessas líderes agora do departamento infantil que está viajando pelo mundo, falando tanta abobrinha, e um dos seus ensinos é ensinando criança a ressuscitar morto. Como pode isso, queridos? Tudo acontece.
acontece de tudo, só não tem a palavra de Deus, só não tem o ensino e só não tem a unção do Espírito Santo, porque Deus quer que a gente aprenda, e aprenda repetindo, e aprenda crendo, e aprenda entendendo, e assim nós vamos formando a fé. A fé vem por um processo muito bonito no coração da criança. O que dizer ainda do departamento infantil bagunçado? Aqui tem uma charge que eu achei muito interessante. Podemos colocar a charge, por favor? Próximo ponto. Próximo slide. Já falamos desse. Ponto 6. A charge. Pode colocar. Droga! Onde deixei aquele artigo que eu queria ler? E lá no cantinho está. Como organizar a sua bagunça. Meus irmãos, nós somos uns crentes muito desleixados e relaxados. Nós perdemos muito material. Nós desperdiçamos muito material. Nós quebramos muito material. Nós não temos tido nem cuidado, nem respeito com os dízimos e com as ofertas que o povo de Deus traz para a manutenção do trabalho. Grande parte do departamento infantil nós perdemos, compramos de novo e tornamos a perder. Que coisa triste. Assim sendo, não só nós temos essa situação no departamento infantil, mas como é que isso acontece? Próximo slide, por favor. Como é que isso acontece? Isso acontece também por 3 motivos. Não é do dia para a noite, mas sutilmente vai chegando e vai se passando. É impressionante como nós repetimos os erros constantes de ano após ano do departamento infantil. E a gente vai se acomodando com isso. E o departamento infantil vai sofrendo, e a infância vai sofrendo, e a informação necessária e devida para que as meninas e os meninos aprendam da palavra de Deus também vai sofrendo nesse contexto todo. Sabe, queridos, cuidado, porque também pode ser o reflexo de um relaxamento espiritual. Pode ser o relaxamento de uma vida cristã. A igreja de Éfeso, naquelas cartas do Apocalipse, era uma igreja querida, era uma igreja que você lendo a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver doutrina, e você vai ver igreja, e você vai ver família. Mas com o tempo, o povo foi desanimando da fé, esfriando na fé, esfriando no amor, ao ponto de o Senhor dizer: tenho porém contra ti. Que o Senhor nos tenha trazido nesse congresso para a gente aprender, para a gente conviver, mas que Ele aqueça os nossos corações e que Ele reavive a nossa fé. Que Ele nos dê um amor profundo no seu coração, e o amor de Deus que derramado nos nossos corações, esse amor transborda e as crianças veem que o nosso coração está cheio do amor e do temor do Senhor. Chega de pessoas que estão acomodadas, um comodismo terrível. Pessoas que não estudam mais, não leem mais. Pessoas que vão dar uma olhada na lição da escola dominical 15 minutos antes, 10 minutos antes de começar, trancado no banheiro, lendo a revista. Quem vai ser edificado assim? Quem vai edificar assim? Tem pessoas assim: eu não preciso nem mais ler a Bíblia, eu já sei. Tem pessoas que não precisam mais revisar nada, eu já sei. É um comodismo perigoso. Também tem pessoas que sofrem de uma monotonia que vai trincando aquela sua vontade, aquele seu gosto, aquela sua dedicação. Meu querido, minha querida, não deixe o seu coração ficar monótono. Meu querido, minha querida, não deixe o seu trabalho ficar monótono. Eu quero rogar a Deus por você e rogar a você, para que quando for chegando quinta-feira, você diga: que bom que está se aproximando a sexta-feira, depois vem o sábado, e no domingo eu vou estar com as minhas crianças. Que você possa entrar na sala de aula como se fosse a sua primeira vez, tremendo, mas amando. Que você possa entrar na sua sala de aula como se fosse a sua última vez. Se fosse a sua última vez, você faria tão caprichado, você faria tão bem feito. Mas pode ser que seja a sua última vez, ou pode ser que seja a última vez daquela criança na sala de aula. Crianças também morrem.
Então, por favor, vocês que trabalham com crianças, não se acomodem, mas se incomodem, orem ao Senhor e digam: Senhor, acende a chama, Senhor, mantenha a chama, Senhor, que eu entre como se fosse a primeira vez, como se fosse a última vez, mas me dê mais uma vez. Meu irmão, minha irmã, também um departamento infantil que Deus não vai usar é aquele departamento que traz alguns sintomas e que mostra já algumas enfermidades. Por que é que isso acontece, pastor? Porque os nossos ministérios infantis não progridem como progrediam antes. Os nossos pais, os nossos avós fizeram trabalhos com muito menos do que nós tínhamos em recursos, mas foram muito mais, avançaram muito mais, evangelizaram muito mais gente. Nós temos tantos recursos, mas sabe o que está acontecendo conosco? Uma falta de visão, uma falta do valor da alma humana, uma falta de um reconhecimento do preço da redenção, do tamanho da eternidade e do peso da glória. Nós temos perdido essa visão, a visão do valor da alma humana, do preço da redenção, do tamanho da eternidade e do peso da glória. Que privilégio você está com um grupo de crianças falando sobre toda essa questão, valorizando a alma humana, valorizando o ser humano e conduzindo pequeninos desde aquela idade para a eternidade com peso de glória. Por que isso acontece? Já foi contemplado pela mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes ontem, mas tem acontecido por causa do secularismo. Próximo slide, por favor. Secularismo tem machucado. Pode passar esses todos. Pode passar. Em sequência, por favor, os próximos. Secularismo tem prejudicado muita gente. Queremos as bênçãos materiais. Até chamamos coisas materiais de bênçãos materiais. Reunião de empresário. Culto disso. Culto da prosperidade. No slide sobre secularismo, por favor, mostrem lá, por favor. Passem este. Não, podem voltar. Eu preciso dos slides, meu irmão, me perdoe. Volte. Isto, pode deixar esse slide como está aí. A fila para receber bênçãos ditas materiais. A fila para cursos de rápidos crescimentos. E a fila para orar. Departamentos infantis estão deficientes porque nós não oramos. Departamentos infantis estão em deficiência porque aquilo que foi combinado no começo do ano, os professores chegarem 20 minutos antes, meia hora antes, 15 minutos antes para se reunir para orar, só funcionou no domingo seguinte. Depois o pessoal foi furando, foi faltando. Teve reunião que veio a dirigente do departamento infantil. Estavam ali presentes também 4 pessoas. A dirigente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meus queridos irmãos, nós precisamos colocar o joelho em chão, na terra, e dizer assim: Senhor, abençoe a minha igreja, abençoe o meu trabalho, abençoe o meu ministério. As crianças coreanas estão sendo evangelizadas porque o povo de Deus ora, reunido também pela salvação das crianças coreanas, e o evangelho tem alcançado aquele país. Secularismo tem sido um problema. Em segundo lugar, próximo slide, o mundanismo. Esse slide, ele mostra como se fossem aqui 2 peças teatrais. Num teatro estaria dizendo assim: verdades incômodas. No teatro ao lado, mentiras reconfortantes. Tem muito pregador pregando mentiras reconfortantes. E tem muita gente indo atrás de mentiras reconfortantes. Parece verdade, mas é mentira. É quase verdade, é mentira. Nós precisamos ser desafiados nesta noite, nesse congresso, e nós devemos ter nos nossos púlpitos verdades que incomodem, para nos sentirmos melhores. Precisamos nos sentir mal, precisamos nos sentir piores. Nós precisamos nos examinar.
Dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho feito isso, eu tenho sido isso, eu tenho me afastado tanto. Ó Deus, eu me sinto mal por meu afastamento. Tem misericórdia de mim, pecador. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Precisamos de fato ver quanto de mundanismo tem no nosso coração. Quanto nós estamos amando mais a este mundo. E assim nós nos arrependermos. Vocês lembram do fato do Titanic? Próximo slide, por favor. Dentro dessa questão do mundanismo, o Titanic foi o maior navio já construído. Vocês conhecem as histórias tantas do Titanic, dos reparos, dos cuidados com a aparência, dos cuidados com até mesmo os tapetes, tantas coisas assim. A igreja de Jesus Cristo, nós cantamos tantas vezes, ela é comparada também com um navio, com uma nau. E realmente a igreja, ela entra no mundo. Jesus Cristo mesmo disse que o mar é o mundo é como o mar. E que coisa linda é quando um navio entra no mar para salvar os que estão perecendo, para salvar os que estão em risco, para salvar os que estão se afogando. Coisa linda é quando o navio entra no mar. Na Inglaterra, dos dias de Titanic, até haviam bandas de música nos portos. As pessoas colocavam suas melhores roupas, vestimentas, para se despedir dos parentes, amigos. Era um programa de domingo à tarde, quando os navios se engravam para as diversas partes do mundo. Uma coisa impressionante é o navio entrando no mar. Próximo slide, por favor. Uma coisa terrível é o mar entrando no navio. Tozer já dizia, nos anos 1960, que o mundo está rindo de nós porque nós estamos querendo imitar o mundo. Temos nos vestido mundanamente, temos festejado aniversário mundanamente. Nas nossas casas temos os valores do mundo, nós temos ídolos do mundo, nós não temos diferença alguma com os mundanos, tantas vezes na conversação. O mundanismo está dentro das nossas igrejas, seja através de qualquer atividade para entretenimento, seja através até mesmo da música, seja através de tantas questões. Não há mais diferença. Coisa terrível é que o mundanismo tem entrado nas nossas igrejas. Mas o que dizer também, por favor, próximo slide, eu vou fazendo um sinal aqui, se vocês me virem, vocês passam, tá certo? O antropocentrismo. Tudo para o homem, tudo pelo homem. A bajulação do homem. Temos que fazer tudo para agradar os homens. É famosa essa história de que um pregador pregou e no final ele foi à porta se despedir das pessoas e uma senhora assim um tanto indignada se voltou para o pregador e disse assim: não gostei do culto. Eu acho que o pregador era meio pernambucano e disse: quem foi que disse que o culto foi para a senhora? Mas nós estamos fazendo culto para agradar o freguês. Pastor bem conhecido chegou para mim e falou assim: eu não vou pregar mais contra o pecado, porque o pecado, a pessoa já passa a semana sofrendo, trabalhando, ralando. Eu não vou mais pregar sobre o pecado, porque sabe, pregar sobre pecador, pecadora, se arrependa, isso tem achatado as pessoas e tem afastado as pessoas da igreja. E eu quero trazer as pessoas para a igreja. Eu disse: fulano, até se só fosse isso e fosse isso, eu até ia pensar em concordar com você. Mas o maior perigo não é que o pecado afaste as pessoas da igreja, o pecado afasta as pessoas de Deus. Tire o pecado da igreja e o mundo toma conta. Tire o temor de desobedecer ao Senhor da sua vida, e você verá o estrago que você fará com a sua vida e das pessoas que estarão próximas de você. E muitos filhos não estão na igreja hoje porque não viram coerência entre o que o pai cantava, pregava e vivia, de fato, na igreja e em casa. A mesma coisa com a mãe, a mesma coisa com os líderes da igreja. Cuidado com o antropocentrismo. Vejam essa frase que disse Arthur Pink. Arthur Pink disse: a verdadeira igreja jamais sondou as experiências públicas antes de se atirar em suas iniciativas.
Seus líderes avançaram totalmente independentes do apoio popular e da falta desse apoio. Eles, os líderes, sabiam que era a vontade de Deus e o fizeram. E o povo os seguiu, às vezes em triunfo, porém mais frequentemente com insultos e perseguições públicas. E a recompensa, sim, e a recompensa de tais líderes foi a satisfação de estarem certos em um mundo errado. Queridos, nós não nos medimos pelo mundo, nós não nos medimos pelos homens, nós nos medimos pela palavra de Deus que é viva e eficaz e pelo nosso Deus que não muda. Impressionante, João capítulo 6. João capítulo 6 começa com a multiplicação dos pães e dos peixes. Impressionante o final de João capítulo 6, versículo 66. Até um número de homem, 666. E à vista das palavras de Jesus, que repreendeu a multidão dizendo: vocês me procuram não pelas palavras que vos disse, mas porque vocês comeram do pão e do peixe. Vocês querem um rei que satisfaça a vontade de vocês. E as multidões foram se retirando, e diz João 6,66, que até mesmo os seus discípulos começaram a se retirar. E Jesus se volta para os 12. Começou com a multidão. Quereis vós também ir? Eu não vou mudar, eu não mudarei. O discurso do reino de Deus é este. E ouvimos: para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Podemos também ver um estrago muito grande, porque algumas pessoas, estou falando sobre monotonia. Próximo slide, meu irmão, por favor. A monotonia tomou o lugar da rotina. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. Rotina é tão bom, rotina faz tão bem. Eu estou casado há 27 anos com a minha esposa. O nosso casamento tem uma rotina tão bonita. Nos amamos, gostamos um do outro, temos a felicidade de estar juntos. Café da manhã, levamos as crianças para o colégio, acompanhamos a vida, uma santa rotina. Quer saber como uma rotina é tão bom? Pergunte a quem está desempregado há 3 anos se não gostaria de voltar para a rotina do trabalho, levantar toda segunda-feira às 5 horas da manhã. Rotina é tão bom. Pergunte para quem está num leito hospitalar há alguns meses se não gostaria de sair dali e dar uma volta no bairro, só caminhar. A rotina faz bem. O que não pode acontecer é a monotonia. Quando a situação se tornou monótona, a coisa vai ficando muito perigosa. Que Deus lhe livre da monotonia, que Deus lhe dê uma sábia e santa rotina, com um aprofundamento, com crescimento, com avanço. Também, minha irmã, meu irmão, o que tem acontecido, que muitos departamentos infantis não funcionam, muitos ministérios infantis não funcionam, próximo slide, é a nítida falta de interesse. Há uma nítida falta de interesse de tantas pessoas. Na sua apostila você já viu aí que nós temos também a questão da nova infância. A questão da nova infância, façamos uma breve abordagem e uma questão dos desafios da nova infância. A infância durante séculos, ela foi de muito sofrimento. Por quê? Porque ela passou entre descasos e maus tratos e sofrimentos. Foram crianças que durante séculos, em diversas partes do mundo, tiveram uma fase tão bonita da vida que é a infância, mas a tiveram de maneira sofrida, de maneira enferma, de maneira doente, de maneira explorada, maltratada, escravizada. Muitos filhos eram para força de trabalho, já eram vistos como pequenos adultos e, infelizmente, em alguns locais, quase burros de carga. Crianças passaram tanto tempo como analfabetas, pessoas que sofriam do analfabetismo por toda a vida e pela vida. E o que dizer ainda da situação das meninas, durante séculos, abusadas, sofridas, maltratadas. A condição ainda das meninas durante muito tempo era uma condição perigosíssima. Sim, o mundo foi muito desconfortável para as crianças em todo o mundo, mas somente por graça de Deus, a cultura israelita tinha cuidado, preparo e formação
que vinha da parte de Deus para as crianças e atenção para com elas. Vale a pena pegar uma chave bíblica, vale a pena você ver a palavra ali criança, e você vai ver como Deus sempre focaliza a criança, como Deus preserva a criança. Quando o povo do Egito quando o povo de Israel estava para deixar o Egito, Faraó até tentou fazer uma negociação com Moisés, e Faraó disse: podem ir, mas deixem as crianças conosco. E Moisés responde ao Faraó: nenhuma criança ficará, nenhum idoso, ninguém ficará, nenhuma unha ficará aqui. Nós devemos ter cuidado pela infância, mas infelizmente também a coisa foi de um extremo para outro extremo. O que dizer hoje de uma infância todo poderosa? Os pais, muito obrigado meus irmãos, os pais, eles entregaram todo o poder para as crianças. Crianças têm toda a autoridade. Faz parte da nova infância que as crianças mandem, que as crianças comandem. E os pais estão fazendo um novo filme chamado Os Dois Patetas. O mundo está falando, o mundo está mostrando. Aqui está uma autora, não é uma autora evangélica, Márcia Neder. Ela escreveu esse livro impressionante, mostrando sobre os déspotas mirins. O poder nas novas famílias. A criança no centro, a criança mandando, a criança comandando. Um livro nos Estados Unidos que foi best-seller no jornal New York Times. Mostrava o preço do privilégio. Meninos e meninas privilegiadíssimos, com recursos, com tantas coisas. Mas o texto diz como a pressão dos pais para dar uma vantagem material tem criado uma geração de desconectados e infelizes meninos e meninas. Os nossos meninos evangélicos não estão muito longe disso. Meninos e meninas infelizes. Tem de tudo, falta tanto, reclama tanto. Seguimos com a questão revelando como também a infância foi de um extremo para o outro. Chegamos ao ponto de ver um autor lançar um livro, como o próximo slide, por favor, diz: por que crianças matam? Por que filhos matam? E o que nós quase nunca ouvíamos, raramente ouvíamos nas questões policiais, de um filho matar, ou de alguém pegar uma arma e ir para uma escola e sair atirando, e atirando, e atirando, é porque de fato a situação está louca. O que nos diz a palavra de Deus? A palavra de Deus nos diz que veio uma outra geração. Essa geração se levantou. Essa geração não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera o Senhor em Israel. E lá fora a situação está perigosíssima e irá pior. Mas se dentro da nossa casa nós não mostramos o valor da fé, nós não mostramos as grandes obras do nosso Deus, se dentro das nossas igrejas, se dentro dos nossos departamentos infantis, nós não temos um ministério que glorifique a Deus, nós estaremos enganando a esses meninos e a essas meninas, e a situação não irá melhor, a situação irá pior. Há um próximo livro lançado também nos Estados Unidos, mostrando também sobre infiéis ou não cristãos. Uma nova geração que realmente não pensa mais a fé e até pensa o contrário agora sobre o cristianismo. Está vindo uma geração de neo-ateus, já de rapazinhos e mocinhas, que são os novos ateus. E grande parte desses que são novos ateus, ferrenhos militantes pelo ateísmo, estiveram sentados numa escola bíblica dominical, no banco da escola dominical um dia. O que ouviram ou não ouviram? O que aprenderam ou não aprenderam? Houve uma guinada de 180 graus mesmo. Hoje também a infância está sendo idolatrada. Quem trouxe muito disso foi a cantora Whitney Houston. Vejam a letra da música de Whitney Houston, por exemplo, chamado de O Maior Amor de Todos. E ela dizia: acredito que as crianças sejam o nosso futuro. Ensine a ela o bem e as deixem liderar o caminho. Mostre toda a beleza interior que possuem. Dê-lhes o sentimento de orgulho para ficar mais fácil.
Deixe que o sorriso das crianças nos lembre de como éramos. Deles, disse aqui, um sentimento de orgulho. E aqui diz: todos procuram por um herói. As pessoas precisam se espelhar em alguém. Nunca tive quem preenchesse minhas necessidades. Solidão era o que eu tinha. Então, ele está cantando como criança: aprendi a depender de mim. Decidi há muito tempo a não caminhar à sombra de alguém. Se eu fracassar ou for bem-sucedida, pelo menos vivi como acreditei. Não importa o que tirarem de mim, a minha dignidade não conseguirão. Uma criança que agora está se achando e se bastando. E continua a canção dessa cantora dizendo: decidi há muito tempo a não caminhar à sombra de alguém. Se eu fracassar ou for bem-sucedida, pelo menos vivi como acreditei. Não importa o que tirarem de mim, a minha dignidade não conseguirão, porque o maior amor de todos está acontecendo comigo. Eu encontrei esse amor dentro de mim mesmo. O maior amor de todos é fácil de alcançar. Aprender a amar a si mesmo, que perigo, meus queridos. O amor a si mesmo é um egoísmo galopante. Por isso que a gente vê já o que acontece nesse mundo. E esse é o maior amor de todos. E se por acaso aquele lugar especial com o que você sonhava te levar à solidão, procure a sua força no amor. Hoje nós vemos de casa e até mesmo na igreja permissividades que só prejudicam, mimos demais. Nós temos visto uma desestrutura nas famílias mesmo evangélicas, as chamadas hoje patchwork family, junto um pedaço de retalho de pano daqui e dali, faz uma coxa de casamento, bem tradicional nos Estados Unidos. Mas aqui já estamos vendo nas nossas igrejas, infelizmente, família com um pai que tem um filho com outra mãe, que vem ali, que vem acolá, as famílias de remendos. Mas também nós temos visto crianças sobrecarregadas demais, agendadas demais, cursos demais, crianças inseguras, estresse para meninos e meninas. São crianças bombardeadas hoje com luxo, com irrealidades, com ateísmo, com materialismo, consumismo, novas formas de sexualidade. Então nós precisamos de um departamento infantil que responda, nós precisamos de um departamento infantil que atenda, nós precisamos de um departamento infantil que traga sã doutrina, que traga princípios bíblicos e que traga valores cristãos. Temos pouco tempo em termos de quantidade de aula, de horário, mas o tempo que tivermos nós não podemos despedaçar, nem desperdiçar. Agora, como é que Deus usa um ministério? Como é que Deus usa um ministério em tempos de crise e de sequidão? Que bom seria você sair daqui com o desafio de ler o livro de Juízes, estudar o livro de Juízes. Você vai ver que era um tempo de sequidão e de grave crise. Assim sendo, meu irmão e minha irmã, eu diria para vocês que o contexto do texto de Juízes, só alguns relances, são mensagens que eu estou preparando para pregar nesse livro. Mas os temas dessas mensagens seriam o seguinte, bem realidade para os nossos dias também no Brasil. Alguém já chamou o livro de Juízes de o período mais tenebroso de toda a Bíblia. Então vale a pena você estudar Juízes. Vale a pena você comparar o que acontecia nos dias dos juízes com os nossos dias. Vale a pena você ver o que aconteceu com uma geração que se esqueceu de Deus. E quem sabe dentro da sua igreja as pessoas estão se esquecendo de Deus. Vem para um encontro da turma, vem para o churrasco, mas não vem para a oração. Foi um período dos mais tenebrosos da história. Um livro já começa mal. Já começa mostrando, morre o líder, falta líder, e as pessoas que vieram não estão nem aí para Deus. Como esse livro começa contando mal o que estava acontecendo no meio daquele povo. E aí vem os temas que eu estarei pregando sobre esse livro. Promessas quebradas. E é o que nós temos visto. Falsos deuses. Uma sociedade em colapso. Problemas espinhosos. Cuidado com as suas palavras. Nós temos falhado muito com os nossos juramentos. Derrotas e mais derrotas. Os inimigos nos dão trabalho porque nós prevaricamos, porque nós falhamos com o nosso Deus. Os estrangeiros de Moabe estão triunfando sobre nós. Os nossos meninos e meninas estão dando mais credibilidade a professores que estão com uma agenda do marxismo cultural do que para a gente. Nós perdemos nossa credibilidade muitas vezes no ministério infantil porque eles percebem que nós não estamos de fato ensinando quem é o nosso Deus e vivendo por isso.
Você já viu, por acaso, o sistema do profetismo de Israel? É um sistema maravilhoso, é um movimento maravilhoso, e nós vamos ter profetas de Deus no livro de Juízes. E nós vamos ter, mesmo no meio do período mais tenebroso da história de Israel, as aparições do anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor acompanha e está perto. É um movimento do agir de Deus que não desampara o seu povo. E encontros como esse também são ações de Deus dizendo: eu não desamparei você, volte ao seu lugar e seja uma bênção. Há sequidão, há de fato desconforto, há de fato incredulidade, mas você haverá de usar a minha palavra, e a minha palavra na sua boca haverá de alcançar pessoas e vidas. O Senhor sempre tem o que dizer ao seu povo, o Senhor sempre aponta uma saída. O Senhor sempre socorre os seus, o Senhor sempre preserva os seus, o Senhor sempre preserva a sua promessa. E uma coisa linda no livro de Juízes é que há grave crise, há grande crise, mas no meio da grande crise, para anunciar a sua palavra, Deus levanta homens e Deus levanta mulheres. E mulheres, vocês são ótimas no reino de Deus. Vocês têm um ministério lindo no reino de Deus. O que vocês fazem no ministério infantil, eu quero agradecer a vocês, reconhecer o trabalho de vocês e até pedir perdão a vocês como pastor, se vocês não foram apoiadas quando precisavam de apoio, se vocês não foram encorajadas quando precisavam de encorajamento. Vocês são uma bênção no reino de Deus. Muito obrigado por vocês. A minha irmã, quem sabe você só recebe críticas. Quem sabe você que está assistindo a gente pela internet está chorando, sofrendo, mas eu creio no Deus do Salmo 126. Vá semeando, continue semeando, e você voltará com feixes de alegria, e você influenciará muitas vidas. O restante desse livro de Juízes, que nós teríamos que passar uma semana, quem sabe um mês estudando, mas o restante do esboço do livro não é só de coisa negativa. Uma coisa bonita na palavra de Deus é que ela mostra a crise, ela mostra o problema, ela mostra a dificuldade, mas ela também aponta o caminho. E o restante do livro de Juízes fala sobre o primeiro mensageiro, e Deus manda outro, e Deus manda outro. Deus sempre manda os seus mensageiros. Deus tem o seu remanescente fiel. E há uma mensagem que sara as feridas. Há uma mensagem de um santo Deus que aquece o coração. Há uma mensagem de um santo Deus que diz: você está se sentindo realmente lá embaixo, eu vou lhe levantar, eu vou pegar esses seus joelhos trôpegos e vou firmar os seus pés sobre a rocha. A mensagem de Deus é que o Senhor governará. A mensagem desse livro também é de que Deus tem os seus dedicados desde o útero. A mensagem desse livro é que, fracassados e medrosos, eu vos levantarei destas condições. Eu farei de vocês uma bênção, porque eu prometi isso a Abraão: ande na minha presença, ser perfeito, e para o meu povo, quem andar na minha presença vai ser uma bênção. Esse texto eu vejo também no livro de Juízes, uma mensagem linda. Belém Efrata, ou Belém Efratá. As coisas começam agora a correr para Belém, porque de Belém haverá de nascer aquele que vai salvar, haverá de nascer aquele que vai libertar. Nós temos que sempre ter no nosso ministério de que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira. Isso inclui Currais Novos, isso inclui o Acre, isso inclui cada cidade dessas bandeiras aqui representadas, isso inclui a Coreia, isso inclui a Coreia do Norte, que o Senhor de fato amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De Belém vem a bênção. Eu já estou me dirigindo para o final. Mas o que dizer para mim e para você sobre um ministério infantil nota 10, ponto 4 na nossa apostila? O que dizer de um ministério infantil nota 10? Ué, pastor, não é 10 com Z? Não, minha irmã, desculpe. Ainda estamos vendo qual é o ministério infantil que Deus usa. Estamos vendo qual é o ministério infantil que Deus não usa. Vimos no contexto dos Juízes que há crises, muitas dessas crises são bem nossas. Mas há um ministério infantil de fato nota 10. Vamos passando os slides para vermos o ministério infantil nota 10. Próximo slide, por favor.
é o Ministério Infantil desgovernado. E o que tem de Ministério Infantil desgovernado? Põe em ordem o Ministério Infantil, põe em ordem tua casa, põe em ordem tua vida. Olha só, esse chaveiro numa das cidades do Brasil representa também o seu departamento infantil, quem sabe. Horário de funcionamento: nós abrimos às 8 ou às 9, às vezes às 10. Fechamos às 18 ou 19, às vezes às 12, às vezes nem abre. Ah, minha irmã, meu irmão, essa parede podia ser a parede de entrada no seu departamento infantil. Nenhum departamento infantil será uma bênção para quem precisa dessa bênção se continuar assim. Ministério desgovernado. E o que dizer do ministério desagradável? Ah, como tem alguns ministérios desagradáveis, por uma soma de fatores, mas também pelo humor do professor, pelo humor da professora. Passando uma vez numa propriedade, alguém quis mostrar que não seria bom você estar ali e colocou essa placa. Está lá: entrada proibida. Cuidado: vaca brava, cão bravo, búfalo assassino, cerca elétrica e empregado louco. Mas tem algumas classes de escola dominical que o menino não quer entrar e chora. E a mãe não entende por quê, porque está sendo desagradável para a criança ali. Infelizmente o mundo acolhe melhor as crianças do que muitas vezes nós acolhemos crianças no departamento infantil. Infelizmente pessoas mundanas são mais bondosas com as crianças do que nós quando as crianças vêm para o departamento infantil. Tem criança que pode ter passado uma semana inteira sem receber um abraço, sem ter o seu nome bem pronunciado, só gritado, só machucado. Que o nosso local de culto, de encontro, de ensino, de treinamento seja agradável, que a criança mesmo diga: tia, continua, tio, continua. A simpatia do professor é fundamental. Departamentos infantis, notas 10. Conta com alguns professores, nota 10. Vamos ver alguns professores, nota 10, com S no final. O que dizer do professor desleixado? Até um bom professor, até tem tanta coisa para dar, mas por causa do seu desleixo, perdeu lição, perdeu o currículo, perdeu o conteúdo. Chega de desleixo. Para esses irmãos cabe lembrar aquele versículo: maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Outro professor, nota 10, é o professor desconfiado. Aí você é superintendente do departamento infantil, da escola dominical, você passa por aquele professor e diz assim: preciso falar com você. Essa frase tem um poder, meus irmãos. Preciso falar com você. A frase que tem o poder de te fazer lembrar todas as coisas erradas que você fez. Faça sua agenda. Seja simples, seja prático. Não precisa andar desconfiado. O que dizer do professor desmotivado? E tem tantos professores. Quem sabe você até chegou assim aqui. Uma coisa que eu faço quando eu estou desmotivado, uma coisa que eu faço quando eu estou desanimado, é ler biografias. Porque eu penso que eu sou o maior coitadinho da face da terra. Eu estou querendo cantar o corinho de Leandro e Leonardo. Pense em mim, chore por mim. Mas uma coisa eu aprendi: a ler biografias. Essa biografia está disponível através do site da Missão Novas Tribos, a história de Sophie Miller. Mas aqui tem um homem que andou com Deus, Dr. Butler. Ele sai lá dos Estados Unidos, vem para o interior de Pernambuco.
Esse homem é apedrejado, esse homem é maltratado, esse homem é xingado. Um dia um homem vem contra ele para matá-lo, e ele levanta a faca contra o Dr. Butler. E quando ele levanta a faca para atingir o Dr. Butler, o presbítero pula na frente. O presbítero recebe a facada e ele morre no lugar do Dr. Butler. Ele é contemporâneo do padre Cícero. Ele fazia milagres com a medicina no interior de Pernambuco. Tanto é que queriam fazer dele um santo. Ele dizia assim: não, que eu sou crente. Mas vale a pena você ler a história do Dr. Butler. Aqui está a história de Sadhu Sundar Singh. Quando eu estou desanimado, eu leio a história de Sadhu Sundar Singh, um homem santo. Foi envenenado pelo seu próprio pai, porque creu em Cristo numa Índia hindu. Esse homem tem uma vida tão bonita, tão santa, vale a pena você ler sobre ele. Aqui está a história linda também de Dale Snyder, o primeiro missionário entre os índios caiapós. Ele chega numa aldeia caiapó, num contexto difícil, vai morar lá dentro da aldeia, vai aprender o idioma dos índios ali, vai viver com eles, ele, a esposa e a filhinha, num contexto não muito distante, quando os mesmos índios tinham assassinado 4 missionários. Quando eu estou desmotivado, eu leio histórias como a desses homens. Eu diria para você, para a minha querida irmã nessa noite, a minha desmotivação de onde vem? Será que vem de falta de apoio? Será que vem de falta de treinamentos? Será que vem de falta de objetividade? O pessoal da APEC está espalhado aí pelo Brasil inteiro, desejando um contato com você. Traga o pessoal da APEC para fazer um treinamento na sua igreja, para mostrar como faz, treinar nova gente. Estamos à disposição de vocês, meus queridos, mas para traçarmos um projeto com objetividade. Quem sabe você está desmotivado porque você vê que faltam metas no seu departamento infantil. Os seus alunos estão desmotivados, aí lhe desmotivam também. Quem sabe você está mais na base da obrigação do fazer do que na vontade de fazer. Que Deus lhe abasteça nas suas desmotivações para que você seja um obreiro aprovado e motivado. O que dizer dos obreiros desorientados? Não sabem nem por que estão no ministério, não pesquisaram mais, não buscaram mais. Gostei desse cartoon que eu vi uma vez. 2 ratinhos estavam tão desorientados, começaram a procurar orientação. Próximo slide, por favor. E aqui tem orientação, você está aqui. Não se deixe ser engolido pela crise. Clame ao Senhor e conte com os irmãos também, você haverá de levantar-se. Nós ficamos desorientados quando a escola bíblica dominical não tem currículo. Nós não temos um currículo, então pense no currículo. Pessoas poderão lhe ajudar quanto a isso. Quando, como EBD, nós não temos planejamento e nem metas. Quando não temos tempo para trabalhar bem o tema, ficamos desorientados. Quando não temos recursos, por isso eu peço a vocês, façam um banco de dados. Procurem ter livros. Baixem livros na internet, vão a bibliotecas, mas não fiquem desorientados, por favor. O que dizer do próximo? Um professor nota 10 é o professor descompromissado. Ele vive da custa dos outros, na verdade da costa dos outros. Esse professor não passa de um folgado. Por isso que o trabalho não vai, não anda. Não reclame de Deus, não reclame da igreja. Pare e examine-se. Tem ainda o professor desastrado. Esse professor desastrado perde tanto, perde tudo, atrasa tanto. Aqui está um exemplo de um desastrado. Coitada da noiva. Reconheço também nessa noite os professores desapontados. Eu quero pedir que você seja fiado por Deus novamente e volte para a batalha. Tem tanto professor que está se sentindo assim, meus irmãos. Mas Deus haverá de apontar você de novo e escrever lindas histórias para vidas através da sua vida. Desafios. Alguns desafios para a gente nessa noite. Desafio para a EBD. Sentar, pensar, quem sabe unificar um projeto, um programa. Que Deus nos ajude ao Ministério Infantil, não só na EBD, mas nas diversas atividades do Ministério Infantil na igreja, a encontrarmos um tema pertinente, um tema que responda, um tema que proponha. Devemos encontrar um tema envolvente.
E toda boa programação começa com antecedência. Todo preletor é convidado com antecedência. Não deixe para a última hora. Devemos encontrar um tema que seja mensurável. Vamos fazer uma festa na Lua? Irmã, pode até tentar, a NASA pode lhe ajudar, mas vai custar tanto. Quem sabe você pode programar uma festinha ali na casa da irmã Maria, que tem um corredor tão bom, uma área tão boa. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos que os pastores e os demais líderes deem melhor e maior assistência ao departamento infantil. E agora deixa eu me dizer uma coisa para vocês, eu sou pastor de igreja. Eu vou à classe de escola dominical orar com as crianças e com os professores. Eu peço para os presbíteros irem lá também ver, quem sabe até participar de uma escola dominical, para que eles vejam o ambiente, para que eles possam ajudar. Liderança da igreja, pastores e presbíteros que me escutam, por favor, rogo a vocês, vão ao departamento infantil, tenha olhos, tenha ouvidos, tenha joelho, pastor, para o departamento infantil. Também precisamos fazer avaliações, queridos, pessoais, dos professores, trocarmos experiências. Nós precisamos de abastecimento. E eu rogo a Deus, pastor Gilberto, que nós tenhamos um congresso da APEC todo ano, porque esse pessoal precisa de abastecimento. E Deus haverá de levantar. Deus haverá de abençoar. Precisamos de duas coisas, aprendizado e paciência. O irmão foi orar dizendo, Senhor, me dá paciência, mas me dá agora, Senhor. Tantas vezes nós estamos passando pelo que nós estamos passando, porque Deus está afiando a gente. Eu dou graças a Deus que Deus não atendeu mais da metade das minhas orações, porque eu não saberia o que fazer com tanta tranqueira lá em casa. Deus sabe como trabalhar conosco. Desafios meus, bem meus. Seus desafios agora. Meus desafios agora. Eu preciso voltar. Pode colocar na tela, por favor. Eu preciso voltar a estudar. Se eu estudasse tanto quanto eu reclamo, eu teria avançado mais. Eu preciso voltar a ler e a pesquisar. Eu preciso entender o texto melhor, preciso ter uma melhor concentração, melhor dedicação, compromisso com uma hora de estudo. Eu preciso disso. Eu preciso explicar, para eu explicar eu preciso entender. Então eu preciso muitas vezes conversar com alguém e dizer, fulano, eu não entendi aqui, me ajuda. Eu quero explicar da melhor maneira que eu puder aos meus alunos. Eu preciso transmitir de maneira eficiente. Olha essa próxima informação aqui. Eu não sei porque estava lá, mas alguém teve a intenção de colocar assim, corta esse cabelo masculino ao vivo. Me explique isso. Me explique isso. Nunca vi ninguém cortar cabelo por procuração. Às vezes a gente quer explicar, termina complicando. Então procure facilitar, procure deixar a coisa bem clara. E nós devemos de fato, você e eu, próximo tópico aqui, orar mais, buscar mais ao Senhor em oração. Meu irmão, minha irmã, tempo de estudo, próximo slide, tempo de estudo, que Deus nos ajude. Jogo de cintura, às vezes vai faltar luz, às vezes Márcio não vai passar o slide para você. Você precisa de jogo de cintura. Aí Márcio vai dizer assim, pastor, faltou a pilha. Não trouxemos, vai precisar de jogo de cintura. Mas aqui eu achei fantástica essa atendente chamada Edênica. Não sei que nome é esse, mas é o nome dela. Atendente online da loja Netshoes. Então um certo senhor Chaves, por favor, um slide por vez, tá? Um tópico por vez, tá bom, meus irmãos? Esse senhor Chaves, ele entrou em contato com a vendedora às 2 horas, 14 minutos e 52 segundos da madrugada. Bom dia. E Edênica respondeu imediatamente, está vendo, gente? Bom dia, Chaves. Em que eu posso ajudar? Chaves continuou. Seu Madruga me deu latas vazias e na vendinha da esquina compra-se latas vazias e eu estou com muitas latas vazias e queria uns sanduíches de presunto. Às 3 horas da madrugada, alguém recebeu um negócio desse?
E a moça foi de uma categoria fantástica. Por não se tratar de assuntos pertinentes a Netshoes, irei encerrar esse atendimento. Foi fina. Agradecemos o contato. Tenha um bom dia. Pós-scriptum. PS. Qual foi? Pode colocar? Tinha que ser o Chaves mesmo. Antes que seja tarde, que bom que seja cedo. Precisamos nos arrepender antes que seja tarde. Precisamos voltar ao primeiro amor antes que seja tarde. Precisamos reconhecer onde erramos e falhamos antes que seja tarde. Que bom que seja cedo. Cedo ore, cedo busque, cedo procure melhorar. Na Rússia, na União Soviética, ainda sob um regime ditatorial comunista, começaram a recolher a Bíblia dos crentes. Não queremos os crentes com a Bíblia, não queremos esse povo com a Bíblia. E eles deram um jeito de dizer que o governo estava com um programa de que iria reciclar todas as Bíblias, porque as folhas das Bíblias deveriam agora servir para a cartilha do comunismo. E numa região lá da Rússia foram recolhendo as Bíblias, e as Bíblias recolheram centenas, recolheram milhares, recolheram dezenas de milhares de Bíblias dos crentes. Mas a obra não parou, porque os crentes sabiam da Bíblia. Os crentes amavam a Bíblia. Os crentes continuaram a ensinar a Bíblia. O que aconteceu foi que depois o programa mudou, a situação mudou. E chegamos à década de 1980. 1989 cai o comunismo. E agora então, as missões começam a ir para a antiga União Soviética, para a Rússia. Quer levar Bíblias, está muito caro para produzir Bíblias. Um senhor se lembra, diz, tem uns galpões aqui perto, cheio de Bíblias, que há cerca de 30 anos atrás eles confiscaram. Está cheio de Bíblias lá. E foram lá, e por causa do frio, da região fria, aquelas Bíblias estavam bem conservadas. Algumas estavam machucadas, algumas estavam amarrotadas. Contrataram um curador de livros para tratar das Bíblias. Aquele curador criado no ateísmo, ateu ferrenho, comunista ferrenho. Ele disse, eu faço o serviço. Eu vou restaurar essas Bíblias, tantas que estão aí machucadas, prejudicadas, mas vou cobrar uma fortuna. Só que ele cobrou uma fortuna em rublos, que era muito barato, em dólar. Foi mais barato contratá-lo do que mandar um curador dos Estados Unidos. E ele começou a fazer aqueles trabalhos todos, com a sua equipe, trabalhando para a restauração daqueles livros. E foi trabalhando, até que no meio daquelas dezenas de milhares de Bíblias, ele viu uma Bíblia linda, uma encadernação fantástica, uma encadernação maravilhosa. Ele era amante de livros, e ele disse, essa aqui eu vou levar para mim, essa aqui eu quero para mim. E ele colocou na sua bolsa. Mas o efeito agora daquelas Bíblias saindo, a pregação do Evangelho saindo naquela região, é que o seu vizinho da frente, bêbado, inveterado, deixou de beber. Aquela família que brigava constantemente deixou de brigar, porque esse pessoal foi ouvindo o Evangelho, foi crendo em Jesus Cristo, foi mudando de vida. Aquela vizinha que era uma louca, agora cantava louvores, e ele viu os efeitos na vizinhança, ele viu os efeitos no bairro, ele viu que a criminalidade foi diminuindo, porque a mensagem foi indo, e ele perguntava, o que aconteceu? Foi a Bíblia, foi a palavra de Deus, foi a pregação do Evangelho. Eu não creio nisso. Um dia ele estava tão decepcionado, tão aflito, tão triste. Ele tinha ouvido do seu vizinho, quando você estiver assim, abra o Evangelho de João e comece a ler. Ele foi lá e começou a ler o Evangelho de João, capítulo 1, o verbo encarna. Capítulo 2, o verbo atende pessoas no casamento. Capítulo 3, o verbo de Deus, o Filho de Deus, tem uma conversa tão intensa, tão amorosa, tão profunda com um homem sobre importar nascer de novo. Capítulo 4, ele atende. Capítulo 5, ele é bom. Capítulo 6, maravilhoso. Que verbo divino é esse? Que homem é esse? Ele chega no capítulo 8 e vê o verbo de Deus perdoando pecadores. Ele está chorando, ele diz, eu preciso desse verbo divino, eu preciso desse Deus na minha vida, eu preciso de Jesus na minha vida. Ele então crê em Jesus Cristo, se ajoelha a ler e ora. E ele abre a primeira página da sua Bíblia. E era a Bíblia da sua avó. E a sua avó tinha escrito, ó Deus, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia das minhas gerações,
tem misericórdia do meu neto que acabou de nascer e era ele. Esse é o nosso Deus. Está desanimado? Está decepcionado? Está com sede da ação de Deus na sua vida? Deus abastece. Deus, estou com sede de alegria. Estou com sede de voltar a falar para as crianças. Deus abastece. E aquele que é abastecido por Deus, e aquele que é preenchido por Deus, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Deus haverá de abastecer a sua alma. Que Ele lhe abençoe. Amém. As crianças também